Fala, gurizada, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e vamos hoje para a resolução dos exercícios da nossa lista. Então vamos lá. O exercício 1 pede o seguinte: construa um esboço com alguns pontos do gráfico da nossa função, das funções que seguem. Então a gente tem 4 funções aqui, eu vou fazer por ordem, certo? Eu vou fazer aqui da primeira função. Então f de x é igual a x. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os pontos de x, o que vai acontecer, e f de x, a transformação, e o resultado que a gente vai ter no nosso y, que a gente encontra com o nosso f de x. Desculpa se vocês estiverem ouvindo algumas bombas, porque hoje está acontecendo um jogo de futebol, daí um time ganhou e o outro perdeu, e os vencedores estão jogando bombas. Então vamos lá, eu vou pegar 6 pontos, tá bom? Eu vou pegar o menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então o que vai acontecer? Lembra que aqui nesse problema a nossa f de x é x. Então se eu fizer menos 3 onde tem x, eu substituo por menos 3. Então vai ficar f de menos 3, que é menos 3, nos resulta em y igual a menos 3. f de menos 2 nos resulta em menos 2, então o nosso y é menos 2. f de menos 1 nos resulta em menos 1, então o nosso y é menos 1. f de 0, onde tem x, a gente substitui por 0, vai dar 0. E f de 1 vai ser igual a 1, 1. E f de 2, isso aqui igual a 2, 2. Então se a gente for marcar num gráfico, ficaria algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, ó, uma quarta coluna, que vai ser o que? Os nossos pontos, né? Vamos deixar aqui a quarta coluna, para a gente poder ter. Então vamos lá, aqui vai ser, ó, o x e o y, certo? O nosso par ordenado. Então vamos lá. Com o que a gente encontrou, aqui vai ficar menos 3, menos 3, menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2. Então vamos marcar todos esses pontos aqui no nosso gráfico. Vamos lá. Quando o nosso x é menos 3, o nosso y é menos 3. Então, marcamos esses pontos. Quando o nosso x é menos 2, o nosso y é menos 2. Lembrando que é um esboço, tá, pessoal? Então não precisa ser fielmente os valores, assim, exatamente a mesma posição. Menos 1, 0 e 0, 1 e 1, e o último, 2 e 2. Então, se a gente juntar agora todos esses pontos, vamos até fazer com outra cor, para ficar em destaque, o esboço do gráfico dessa nossa função é este, certo? Vou fazer o segundo aqui contigo. Então, bora lá. Então, vamos agora, o item B. No item B, a nossa função é menos 2x menos 2. Vamos pegar aqui os mesmos 6 pontos e vamos ver o que acontece. A f de menos 3 vai ser o quê? Menos 3, onde tem x, a gente substitui por menos 3. Menos 3 vezes menos 2 dá 6. 6 menos 2, 4. Então aqui nosso y é 4. O ponto menos 3, 4. A nossa f de menos 2. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 2, 2. Então, menos 2, 2. f de menos 1. Menos com menos dá mais. Então fica 2. 2 menos 2, 0. Então 0, menos 1 e 0. E aqui f de 0 vai ser o quê? Menos 2 vezes 0 é 0. Menos 2 dá menos 2. Então menos 2 aqui. Então 0 menos 2. 1, f de 1 vai dar o quê? Menos 2 dá menos 4. Então aqui é menos 4, então 1 e menos 4. Agora aqui f de 2 vai ser o quê? 2 vezes 2 dá menos 4, menos 4 menos 2 dá menos 6. Então menos 6
2 e menos 6. Se tu está com dúvida onde eu acho esses valores, eu substituo aqui nessa função. Então vamos marcar aqui os nossos pontos no nosso gráfico. O primeiro, x igual a menos 3, y igual a 4. Vamos ver o outro. X igual a menos 2, y igual a 2. X igual a menos 1, y igual a 0, então é este ponto aqui. X igual a 0, y igual a menos 2, é este ponto aqui. X igual a 1, y igual a menos 4, é exatamente este ponto aqui. E x igual a 2, y igual a menos 6, é exatamente este ponto aqui. Se nós formos ligar o gráfico, a gente vai encontrar o quê? Exatamente este esboço aqui, certo? Vamos lá então, vamos fazer o item C. No item C, a nossa função é f de x igual a x ao quadrado. Lembrando que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. Então, f de menos 3, isso aqui vai dar igual a 3 vezes 3, menos 3 vezes menos 3 é igual a 9. Então, aqui o nosso y é 9 e o nosso ponto é menos 3, 9. Agora, o f de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, aqui o nosso y é 4. Então, vai de menos 2 a 4. O nosso f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, o nosso y é 1, então vai de menos 1 a 1. f de 0 é a mesma coisa que 0 ao quadrado, que é 0. Então, aqui é 0, 0. E f de 1, a mesma coisa que 1 ao quadrado, é 1. Então, aqui 1 e 1. E f de 2, a mesma coisa que 2 ao quadrado, que é 4. Então, 2 e 4. Vamos fazer o esboço aqui do nosso gráfico? Então, vamos lá. De menos 3, deu 9. Então, a gente junta aqui. De menos 2, deu 4. De menos 1, deu 1. 0 deu 0. De 1, deu 1. E de 2, deu 4. Então, o nosso gráfico é algo mais ou menos deste tipo aqui, ó. Olha que eu esqueci de fazer colorido. Desse tipo aqui, né? Esse seria o esboço, tá bom? Vamos fazer agora o item D. Então, vamos lá. F de menos 3 vai ser o quê? Vai ser menos 3 vezes menos 3, que é 9, só que tem sinal de menos na frente. Então, fica menos 9 mais 1, menos 8. Então, aqui nosso y é menos 8, o nosso ponto é menos 3, menos 8. Aqui o que a gente vai ter, ó? F de menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4, só que tem aquele menos na frente, então fica menos 4 mais 1, menos 3. Então, menos 3. Menos 2, menos 3. F de menos 1 vai ser a mesma coisa que menos 1 ao quadrado, que é 1. Negativo fica menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, menos 1, 0. Se a gente for fazer o f de 0, vai ser o quê? 0 ao quadrado é 0, mais 1, 1. Então, aqui é 1, 0 e 1. F de 1 vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Negativo fica menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Então, aqui 0 e aqui é 1, 0. E o que vai acontecer aqui? O f de 2 vai ser 2 ao quadrado é 4, menos ali na frente. Menos 4 mais 1, menos 3. Então, aqui menos 3, e aqui 2 e menos 3. Se a gente for construir o nosso gráfico, vamos lá. Quando x for menos 3,
o nosso y é menos 8. Vamos marcar aqui. Quando x for menos 2, o nosso y vai ser menos 3. Vamos marcar aqui também. Quando x for menos 1, o y vai ser 0. Então, marcamos aqui. Quando x for 0, o y vai ser 1. Marcamos aqui também. Quando x for 1, o y vai ser 0. Então, marcamos aqui também. E quando o x for 2, o y vai ser menos 3. Marcamos aqui também. E aí, fizemos o esboço, que seria algo desse tipo assim, ó. Certo? Então, aqui está o esboço da construção dos gráficos. Na questão 2, é pedido para a gente dizer qual é o domínio a imagem de cada um dos gráficos que seguem. Então, vamos resolver juntos? No item A, o domínio, lembra que o domínio é onde o x está acontecendo, ó. O x acontece do valor de menos 3 até o 5. O que quer dizer acontece? Tem um correspondente no y. Mas olha aqui, ó, o menos 3 é a bolinha aberta. Então, é de menos 3 a 5 fechado. E a imagem é os valores que o y está encostando. Então, ele vem de menos 2, ó, o valor mais baixo que o y passa. Ó, não tem ninguém abaixo dessa reta e não tem ninguém acima da reta do 6. Então, a imagem é de menos 2 a 6. Fechado. Por quê? Porque em menos 2 existe um ponto e em 6 também existe um ponto. Então, no item B, o que a gente tem no item B? O nosso domínio é onde o x está acontecendo. Então, aqui embaixo. Então, o domínio vai ser igual a menos 6 fechado, porque a bolinha é fechada, até 6 fechado, porque a bolinha é fechada. E no y, a gente vê o maior e o menor valor, vê se alguém está abaixo ou se alguém está acima. Então, a imagem, neste gráfico, ela vai de menos 1 fechado até 1 fechado. Vamos lá. No item C, o que a gente tem no item C? O domínio. Quanto que vale o domínio aqui? Ó, lembra onde o x está valendo, ó, aqui, 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 e ele vai para o infinito. Então, como aqui no menos 2 é a bolinha fechada, então é de menos 2 até mais infinito. Já a imagem, vamos ver aqui, ó. Tem algum valor menor que menos 4? Não. Tem algum valor maior que 5? Também não. Então, a nossa imagem, ela vai de menos 4 até 5, fechado. No item D, vamos lá. A imagem, desculpem, a imagem não. Vamos começar vamos seguir a ordem aqui, o domínio, né? O domínio vai ser o quê? Ó, o x funciona de 5 até o 7, mas ó, de menos 5 a 7, só que o menos 5 é a bolinha aberta. Então, de menos 5 até 7 fechado. E a imagem? A imagem vem do menos 5 até o 6. Então, vai ser de menos 5 até o 6. Tá bom? Vamos fazer o último exercício da nossa lista, que é o teste da reta vertical. Pede para a gente dizer quais funções são ou não são, quais gráficos representam gráficos de funções, dado o teste da reta vertical. O que o teste da reta vertical nos diz? Que a gente tem que traçar retas verticais e o gráfico só pode bater uma vez nessa reta. Então, ó, se a gente traçar retas verticais aqui, ó, a gente consegue perceber que o gráfico só cruza, né? A reta vertical só vai cruzar uma vez no nosso gráfico, ó, somente em um único ponto. Então, o que a gente pode dizer? Que o item A é função. Então, esse é um gráfico de uma função. Vamos olhar o item B. Se eu traçar retas verticais, o que acontece? Essas retas verticais estão batendo em 2 pontos do nosso gráfico, ó. 2 pontos.
qualquer reta vertical que a gente traçar no gráfico, ela vai passar por 2 pontos. Então, o nosso gráfico B não representa o gráfico de uma função. No item C, se a gente traçar retas verticais, o que vai acontecer? A gente vai ver pontos de 2 interseções, ó. Está batendo 2 vezes no nosso gráfico a reta vertical. Então, o item C também não função, não representa uma função. Vamos ver o item D. Se nós traçarmos retas verticais aqui, todas essas retas verticais só vão cruzar uma única vez no nosso gráfico. Olha aqui, ó. Somente uma única vez. Não importa aonde esteja essa reta. Então, o item D, ele representa o gráfico de uma função. Vamos fazer o item E. Vamos lá. Traçando as nossas retas, ó. Uma vez, várias vezes. Então, até um certo ponto, a gente pode acreditar, ó, que é função. Mas depois a gente consegue ver que não é, ó. Não representa uma função, ó. Temos esses casos aqui. Então, não função. E o F, o nosso último, vamos traçar aqui as nossas retas verticais. E ó, o que acontece? Só cruza uma única vez. Então, vamos verificar aqui, né? Vou marcar os pontos para vocês ficarem ligados nesse paranauê aqui, que esse teste é muito importante, porque ele nos economiza bastante contas, né? Então, sim, esse aqui representa o gráfico de uma função. Em especial, pessoal, isso aqui é uma equação de um círculo. Isso aqui é o gráfico da raiz de x, de mais ou menos a raiz de x. Quando a gente especifica o nosso domínio, por exemplo, se eu quero só mais raiz de x, só vai ter a parte de cima. Quando eu pegar menos a raiz de x, só vai ter a parte de baixo. Isso aqui, a D, vocês vão ver ano que vem, são gráficos de funções trigonométricas, tá? E os outros são alguns tipos de gráficos que eu inventei. E a A é uma parábola que a gente ainda vai ver este ano. Então, é isso. Qualquer dúvida, coloca aqui na descrição do vídeo ou me manda um e-mail. Nos vemos na próxima aula. Tchau!